No mundo ocidental, o dia 25 de dezembro é marcado pelo Natal e pela celebração do nascimento de Cristo. Essa data foi escolhida para se celebrar o nascimento do Filho de Deus justamente por ser o momento do ano onde se ocorria uma pausa no calendário agrícola. Nesse momento, lá no Império Romano, eram celebradas algumas festividades. Dentre essas festividades estavam as Saturnálias. Neste vídeo eu vou te contar tudo sobre essas celebrações e as possíveis influências que elas tiveram para a criação do nosso Natal. Lembrando que o Natal é resultado do encontro de diversas culturas, porém aqui falaremos especificamente sobre as festas dedicadas ao deus Saturno. A Saturnália era uma festa que ocorria no Império Romano. A data e a quantidade de dias variou de acordo com o período. Originalmente, a festa se iniciava no dia 19 de dezembro, porém com a reforma no calendário, onde foram acrescentados mais 2 dias ao mês de dezembro, elas passaram a ser iniciadas no dia 17 de dezembro. Inicialmente, elas duravam 7 dias. Na época de Augusto, elas foram reduzidas a 3. Com Calígula e Cláudio foram acrescentados mais 2 dias, mas foi Domiciano que bateu o martelo e oficializou os 7 dias de Saturnália. Na verdade, mesmo quando os dias foram reduzidos, as pessoas costumavam celebrar 7 dias consecutivos. Dessa forma, as festas se iniciavam no dia 17 de dezembro, finalizando no dia 23 do mesmo mês. Saturno é o deus Cronos para os romanos, filho do deus Urano com a deusa Gaia. Em sua mitologia, o deus é conhecido por ter mutilado seu pai ao arrancar-lhe os testículos com uma foice. Todos os filhos que nasciam da erogamia de Urano com Gaia eram devolvidos ao seio da mãe, a Terra, pelo pai Urano. Cansada da atitude de Urano, Gaia resolveu libertar os seus filhos. Para isso, ela contou com a ajuda do seu filho caçula, o deus Cronos. Gaia colocou seu plano em prática ao presentear seu filho com uma foice, instrumento sagrado utilizado para cortar sementes. Quando Urano foi se deitar ao lado de sua esposa, Cronos cortou-lhe os testículos. O sangue do deus jorrou sobre a terra, fecundando-a. Dela nasceram as ninfas, as erinhas, os gigantes e as melíades. E em uma das versões do mito, o testículo de Urano foi arremessado ao mar e da espuma marinha nasceu a bela Afrodite. Com isso, Urano, o céu, separou-se de Gaia, a terra. Mas bem, Cronos livrou-se de seu pai, libertou seus irmãos e tomou seu lugar. Obviamente ele deve ter se tornado um ótimo pai, né? Bem diferente de Urano. Só que não. Cronos ficou morrendo de medo que algo semelhante ocorresse com ele, então ele teve uma brilhante ideia. Todo filho que nascesse fruto da erogamia entre ele e a deusa Reia simplesmente seria devorado. Sim, ele passou a comer os filhos dele tudo. O bonitão engoliu a deusa Este, a deusa Deméter, Hera, Hades e o deus Poseidon. Mas Reia, assim como Gaia, estava de saco cheio daquilo tudo e decidiu salvar o filho caçula. E quem era esse filho caçula? Nada mais nada menos do que o próprio Zeus. Foi assim que Zeus destronou seu pai, ou aprisionando no Tártaro. A queda de Saturno marcou o fim de uma era, onde a humanidade teria vivido de forma próspera. Isso porque conta-se que foi Saturno que ensinou a agricultura aos seres humanos. E isso tem tudo a ver com o uso da foice, pois a foice é utilizada na colheita e a colheita nos remete à abundância. Antigas tradições transmitidas por poemas sobre heróis fundadores falam sobre o reinado de Saturno em Lácio. Esta teria sido uma idade de ouro, muito lembrada por aqueles que viriam depois. Por isso as Saturnálias eram um período onde se rememorava essa era de ouro, onde a liberdade predominava e a ordem social era invertida. O deus Saturno estava associado aos ritos de libertação, e era por esse motivo que sua estátua permanecia coberta durante o ano todo, sendo descoberta somente no dia 17 de dezembro, simbolizando então a abertura desse período, de liberdade. Na semana onde se celebrava o deus, todas as atividades políticas, econômicas e religiosas
eram suspensas. As vestes sociais que normalmente eram utilizadas davam lugar a uma vestimenta mais leve chamada sinteses. Muitos jogos que eram proibidos ao longo do ano eram aceitos durante os dias de Saturnália. Neste período, dramatizava-se o mundo, rememorava-se o período onde a humanidade estava sob o domínio de Saturno, ou seja, a época da Era de Ouro. A festa se iniciava com um sacrifício no templo que era dedicado ao deus. Ocorriam banquetes e festins públicos. Os senadores abandonavam seus títulos, qualquer coisa que os distinguissem do resto da população. O ritual seguia com gritos, banhos de purificação, danças e a teatralização deste retorno à Idade de Ouro. Neste período, por se tratar do inverno, havia uma pausa nos afazeres do campo. Ao invés de plantar e cultivar, era tempo de se aproveitar os frutos da terra. Outro costume muito comum eram as trocas de presentes. Essas trocas estavam ligadas a hábitos bastante antigos, hábitos estes associados à amizade e à clientela. As pessoas costumavam enviar ou entregar pessoalmente esses presentes, acompanhados por poemas engraçados que explicavam o porquê da escolha do presente para aquela pessoa. E aqui tu já deve estar associando ao nosso hábito de presentear no Natal, né? Inclusive, eu pensei no próprio amigo secreto, que é quase como um jogo. E normalmente, quando vamos revelar o nosso amigo secreto, costumamos falar sobre a pessoa que sorteamos, mas também, né, sobre o presente e o porquê que a gente está dando aquele presente para a pessoa. Muito semelhante às Saturnálias. Presentes dados eram normalmente pentes, animais de estimação, tábuas de escrever e até mesmo escravos. Existiam dois tipos de presentes, aqueles que eram trocados uns com os outros e aqueles que eram sorteados pelo anfitrião onde estava rolando ali a festa. Não participar desta interação social era considerado algo grave, basicamente uma quebra no contrato social. Se fala muito em liberdade e quebra das regras sociais no período das Saturnálias, pois os ricos serviam os pobres, os escravos, inclusive podiam fazer certas piadas irônicas sobre seus donos sem sofrer nenhuma punição. Mas será que tudo era tão livre assim? Muitos dos comportamentos que faziam parte das Saturnálias não eram tolerados ao longo do ano. Apesar dessa aparente igualdade entre as classes nesse período, na prática o distanciamento social não era abolido por completo. Muitos servos e escravos continuavam a trabalhar normalmente, afinal alguém precisava cozinhar e realizar ali os afazeres rotineiros, né? Inclusive, cada senhor mantinha suas próprias regras dentro de seu próprio domínio, ou seja, alguns eram mais de buenas, outros nem tanto assim. Enquanto alguns banqueteavam junto com seus escravos, outros permitiam, que seus escravos celebrassem, mas não participavam. Então, alguns historiadores interpretam esse período como uma manutenção dessas hierarquias. Isso porque este era um período onde os senhores mostravam sua benevolência para com os seus escravos. Eram teoricamente considerados, todo mundo igual, mas isso era quase que uma forma, de aliviar ali as tensões sociais que ocorriam no resto do ano. Através dessa inversão dos papéis, essa ritualização pode ser vista também como uma reafirmação do que era rotineiro, ou seja, uma reafirmação da hierarquia social. O papel do imperador ou do senhor neste período era mostrar-se benevolente com os demais. Um bom senhor era aquele que concedia atos de generosidade com os demais. Porém, entre os séculos 3 e 4, a Saturnália já não era uma unanimidade entre os romanos, passando a ser vista com maus olhos por algumas pessoas. E com a ascensão do cristianismo como a religião oficial do Império, os cultos pagãos foram proibidos. Porém, pelo fato desse período de dezembro ser um período de pausa ali no calendário agrícola, o Papa Júlio I, no século IV, decretou que o dia 25 de dezembro seria, a partir de então, a data de comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Porém, nesta mesma data, já era comemorado o nascimento do Deus
Sol Invictus, Natalis Invicti. E daí já viu, né? O que ocorreu foi uma amálgama cultural, religiosa bem louca, que resultou nas celebrações de Natal que temos nos dias atuais. Saturnais temos o costume de nos presentearmos uns aos outros e confraternizarmos em banquetes com os nossos pares. Do Sol Invictus temos diversas simbologias que podem ser observadas na própria mitologia de nascimento ali de Jesus Cristo. Do Yule temos o costume de acendermos velas, enfeitarmos o pinheiro de Natal e de colocarmos guirlandas nas portas de nossas casas. Isso é um belo exemplo de como muitas celebrações e crenças não se findam por completo. Pelo contrário, através da interação e da amálgama, com outras culturas, elas chegam até nós de uma maneira reatualizada, dando origem a novas festividades. Por hoje é só, pessoal. Um beijo pra vocês, Feliz Natal! Se gostaram, deixa o like, me segue nas minhas outras redes sociais e se inscrevam aqui no canal. Até mais!